Queridos, estamos aqui hoje, dia 3 de abril de 2020, com mais um vídeo do canal Comunicador Integral. E nós temos a honra, nesse vídeo, de termos a participação da Miriam, do Ministério Casa de Davi, aqui em Macaé. Ela carrega esse serviço no coração, a Casa de Davi, um serviço de adoração, de intercessão e de acolhimento para a cura de feridas, em ministros, em missionários. Então, é um trabalho muito bonito, muito precioso. E ela auxilia também pessoas que têm vocação na educação por princípios, pessoas que trabalham também com reforço escolar. Então, a Miriam está nesse nicho de paternidade de Deus, em apoiar também aqueles que estão emergindo para fazer um trabalho, aliás, emergindo, se levantando para fazer um trabalho com crianças, com educação. Então, é bem interessante o trabalho dela. E tem aqui também a minha primogênita, a filha mais velha, a Aimee, essa princesa amada, tem um ministério com os jovens na nossa congregação. E a Aimee também, o coração dela queima muito pelas almas, pela conversão de vidas, por essa colheita que está por vir. E a Aimee também, ela carrega no coração o encargo de ser professora, Ela já pratica dando reforço escolar e pretende avançar, aperfeiçoando em pedagogia. Então hoje eu tenho aqui comigo presente duas gerações. Uma geração de pais, de mãe espiritual e de filho. E eu que estou aqui no meio, uma geração no meio, que também é pai e é filho. Então ao mesmo tempo eu sou filho e ao mesmo tempo eu sou pai. E eu gostaria de falar sobre isso nessa noite. Então eu vou deixar um texto aqui de Gênesis 18, 19. Gênesis capítulo 18, versículo 19 diz assim: o Senhor falando para Abraão: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então o Senhor aqui ele vai dar uma ordem clara e expressa para Abraão: você precisa ordenar a sua casa, colocar a sua casa em ordem, debaixo de toda a voz que eu tenho falado, educar os seus filhos, Isaac e toda a sua descendência, debaixo da minha palavra, da minha voz. E ele vai dizer para ele: a partir do momento que você ensinar a eles guardar o que eu tenho falado para você, Abraão, tudo que eu falei a seu respeito, você se tornaria uma nação e nações, vai ocorrer com você. E agora eu queria ler também aqui o Salmo 78, a partir do versículo 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então aqui agora, Asaf, nesse salmo, vai lembrar a nação de Israel o mandamento que estava sobre Jacó, sobre a casa de Jacó, a importância de ensinar para os filhos, para a geração seguinte, tudo aquilo que tinha ocorrido, para que eles guardassem no coração o amor ao Senhor e o temor ao Senhor, para que tivessem um coração maleável, para que não fosse como aquela geração do deserto que tinha um coração duro, mas tivesse um coração sensível à voz do Pai, para que então a obra do Senhor continuasse sendo operada pela descendência de Abraão. E queridos, nós vivemos dias muito especiais na igreja brasileira. Nós temos uma história no nosso passado muito linda, poderosa. Quantos evangelistas foram precursores no Brasil? Se a gente olhar até aí o final da década de 90, início da década de 2000, o que predominou eram pastores evangelistas, ou evangelistas que estavam na função de pastor. Houve um crescimento na igreja brasileira muito especial. De lá para cá nós vemos o surgimento de profetas, Meados da década de 90 para cá, o ministério profético tomou uma relevância, e na década de 2000 para cá, não só o profético, mas o apostólico. E esses dois movimentos são importantes, porque o profeta, ele porta a voz de Deus, e o apóstolo, ele trabalha no fundamento. Então, se há fundamento e se há a diretiva de Deus para o tempo presente,
nós vamos ter êxito naquilo que Deus está empreendendo em nossos dias. Então, no meio dessa quarentena, nós temos visto muitas palavras preciosas, né? Por exemplo, palavras preciosas do Luiz Hermínio, que já está na casa de pai, né, na geração da Miriam, palavra do Haroldo Walker, né, que também está na casa, né, da Miriam, e tantos outros maravilhosos no Brasil, que são pessoas que geraram há anos a igreja que hoje nós temos. E hoje temos também a geração da Aimee, uma geração preciosa, que está queimando, que está com muito fogo, que está apaixonada por Jesus, uma geração que queima por dentro, a gente vê nos olhos dele fogo. E tem a minha geração, que ao mesmo tempo sou filho e sou pai. Então eu queria falar sobre a importância do meu papel. A Miriam vai falar a importância do papel da geração dela e a Aimee vai falar da importância da geração dela. Eu vejo que como a geração do meio, né, tanto eu quanto o meu mentor, o Fábio Braga, quanto amigos e companheiros hoje do ministério, que estão mais ou menos nessa faixa dos 35 aos 45, né, nós temos muitos aí, o Júnior Linhares, né, nós temos aí o Léo Moraes da Iluminar, o Alexandre, né, lá de Curitiba, que trabalha junto com o Braga também na comunidade Iluminar de Curitiba. Então eu vejo uma geração do meio muito preciosa e que a nossa missão hoje é trazer a união dos filhos de Deus. É trazer a união das gerações. Eu vejo a minha responsabilidade hoje, junto com esses meus conservos, né, esses irmãos que estão espalhados sobre o Brasil, da idade entre 35 e 45, de trazer essas duas gerações para perto. Nós precisamos, né, desse grito, né, como do Luiz Hermínio, da Miriam e de tantos outros, que ela carrega essa intercessão pelo Brasil, do jejum. E nós precisamos dessa galera que fala, vamos mesmo jejuar, essa galera nova. E nós, a geração do meio, somos aquele que vai trabalhar o quê? Olha, realmente precisamos jejuar, isso é importante que vocês estão falando, e precisamos queimar mesmo de paixão para o Senhor, e ouvir atentamente e prontamente, mas nós também precisamos agora entender nesse tempo, de forma mais profunda, o que é o jejum. Então o que eu vejo? Eu vejo que vários assuntos que nós tivemos na geração da Miriam, do Luiz Hermínio, de tantos outros irmãos, da Haroldo Walker, o Senhor está trazendo um aprofundamento. Eu costumo dizer na nossa congregação que Deus ele amplia os assuntos, que o Senhor não desconstrói o que foi construído nele, ele amplia. Sempre a história de Deus é ampliação, né? E nós vamos ver isso em todas as escrituras. Então o que eu vejo? Por exemplo, a importância do jejum, como tem se falado, né? E tem várias proclamações, conclamações, inclusive para o próximo domingo, né? E eu vejo que o que tem sido o papel da minha geração? Levar as pessoas a entender que o jejum tem que ser do interior, não pode só deixar de comer, mas tem que partir de um coração contrito, humilhado, tem que partir de uma mente voltada para o Senhor, entender que não é só deixar de comer, mas é voltar a atenção do seu interior para o Senhor. Então eu vejo o papel hoje da geração de nós que temos entre 35 e 45, trazer um aprofundamento e trazer as duas gerações para conversarmos. E vou usar uma palavra, né, de um dos irmãos da Jocum, que eu não me lembro agora quem foi, exatamente, é um dos líderes da Jocum que disse: eu não darei o meu bastão para a próxima geração, nós vamos correr junto. Aleluia. É isso que eu creio que nós não temos que passar o bastão, que a Miriam não tem que passar o bastão para a minha geração, e que eu não tenho que passar o bastão para a geração da Aimee. Mas eu creio que nós devemos, juntos, segurando os bastões, as tochas que o Senhor nos deu, de amor por Ele e temor a Ele, corremos juntos nessa última batalha final para o retorno do nosso Senhor. Então eu gostaria que a Miriam falasse agora e depois também a Aimee falasse. Boa tarde ou boa noite já, né, a todos. Eu estou muito honrada, né, de receber a família do Júnior, a Aimee, a Aninha, que está aqui trabalhando como cameraman, e a mãezona nossa, né, os filhos deles, Selimar. Nós estamos aqui à mesa, né, sentados, já acabamos de tomar um delicioso café. E nessa quarentena está acontecendo coisas muito sobrenaturais. Nós não podemos estar aglomerados, não podemos ter muita gente. A minha geração tem que ficar em casa, conversando com Jesus, pedindo os anjos para nos visitar. Irmãos, que experiência! Nós nunca vivemos uma pandemia. E a minha geração ainda alcançou isso, a geração do Júnior, tem praticamente a idade do meu filho,
e a geração da Aimee. A Aimee é um presente de Deus para nós, junto da Aninha. A Aimee foi minha aluna na primeira escola por princípio nessa cidade. Nós temos história. Mas eu quero compartilhar também esse texto de Malaquias 4, 5, que diz, né? E converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nesses últimos dias, é muito interessante porque eu falei para Júnior, desde que nós chegamos no Descende, dia 8 de fevereiro, lá em São Paulo, nós recebemos um comando. E eu me lembro que naquele dia a nossa ministra, a pastora Damares, fez um apelo ao Brasil, que nós dessemos uma resposta. Na minha geração, nós ficávamos mesmo sem comer. Fazíamos esse sacrifício de todo o coração para Deus. Quanto jejum, queridos, eu já fiz pela salvação, pela redenção e por aí vai. As mães, os pais do Brasil sabem muito bem o que eu estou dizendo. O Júnior vem e ele traz, olha, não é apenas ficar sem comer, mas é trazer o primeiro o coração. Daqui a pouco nós vamos ver o que a Aimee vai falar. E eu estou falando, vamos ficar sem comer, vamos sacrificar um pouco a nossa vontade. E essa visita de hoje vem pontuar aqui no encargo que Deus me deu, que é a casa de Davi, nós somos a casa. O que? A união da visão de Deus. A gente fica sem comer algumas horas, ficamos, mas precisamos trazer um coração. E uma das coisas que o profeta Chuck Percy tem falado, nós vamos ter que ser um. Então é muito profético esse encontro nessa tarde. Porque não importa muito se você vai comer, se você não vai comer. O que importa mesmo é sermos um. Então a minha idade tem coisas que os pais... Outro dia eu estava falando isso para um amigo. Há momentos, nossos filhos, e o Chuck fala isso. A gente vai falar para ele, não, já sei. Sabe, eu tenho essa impressão... Eu vou falar porque eu só não tenho um filho, eu tenho vários filhos. Eles nasceram aqui do meu coração. Foi um parto do meu coração. Só que hoje eu chego para eles, fulano, eu estou sentada no jardim de Deus, consegui chegar. Um deles outro dia me falou, eu já estou há muito tempo sentado nesse jardim. Eu falei, uau, eu cheguei agora. Por quê? Lidando com a minha ansiedade, lidando com as inseguranças, lidando com os dilemas, lidando com as tempestades que vêm sobre a nossa casa, sim. Então, para eu administrar tudo isso e descansar, chegar no Shabat, eu agora que eu me sinto que eu sentei no jardim. E esse meu filho de 30 e poucos anos disse, eu já sentei há muito tempo. Ok, eu não falei mais nada? Ok, se você já sentou, maravilha. Mas nós temos essa sensação, não temos? Você que me ouve, a gente vai falar para os nossos filhos, não, já sei, ok. Só que o que vai prevalecer mesmo nesses últimos tempos é esse amor. Hoje eu estou recebendo essa visita e essa expressão de amor de um filho, de um homem de Deus, que eu poderia ser mãe dele, sim, que ouve o que eu falo e que eu também tenho que ouvir o que ele fala, porque apesar da idade, jovem, nessa meia idade, né, ele é o Josué, o conquistador, mas eu aprendi uma coisa outro dia, os Josués conquistam, mas os Calebes estabelecem, que nós estamos aqui na firmeza, não, é isto que a Bíblia diz. E então eu quero agradecer ao Júnior, a Aimee, Selimar, a Aninha, por vir me visitar nessa tarde. Nós não planejamos nada, eu não sabia que ele ia fazer esse vídeo, mas nós estamos aqui para dizer, vamos ser um? Amém. Que o amor entre nós, entre as gerações, né, possa prevalecer. Amém? Deus te abençoe. Um beijo no coração de vocês. Amém? Oi, gente. Essa nova geração que tem vindo expressa muito o fogo que é o próprio Yeshua, né? Que ele é o próprio fogo consumidor.
Mas acredito que falta muito na nossa geração uma consciência de que nós também fazemos parte da igreja e que fazemos parte do que o Senhor tem feito na terra. Eu até queria ler 1 Pedro 2,9, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, pois não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, a nossa geração, nós também somos sacerdotes, também fazemos parte da igreja. E eu acho que falta muito essa consciência para os jovens, às vezes achar que está a parte do que está acontecendo, e não, sabe? E eu vejo muitos jovens que têm queimado de amor, e é isso que eu desejo para a minha geração, assim, né? Para os filhos, que nós realmente venhamos queimar de amor por Jesus, e que a gente entenda que fazemos parte do que Ele está fazendo, né? E como meu pai falou, eu acho isso muito importante, que eu não quero correr sozinha, mas eu quero que a geração do meu pai corra comigo, que a geração da Miriam corra comigo, porque nós precisamos da sabedoria deles, né? Nós temos, eu acho que essa geração carrega muito a visão, né? Esse lado profético, mas eles também têm a sabedoria, e as duas coisas precisam andar juntas. Então, que a gente realmente venha ter essa consciência que nós fazemos parte, que não é separada, não tem uma separação, não é assim que Jesus vê, é uma igreja só e nós fazemos parte dessa igreja. E é isso, que nós jovens possamos trazer isso, esse fogo de Jesus, esse amor, sabe, pelas almas, de ousadia e coragem, de não ter medo, sabe? Nós somos aqueles que não tem medo, a gente vai mesmo, sabe? Em Atos fala que, eu não lembro exatamente o capítulo, mas que a galera da cidade começou a falar assim: nossa, aqueles que têm perturbado o mundo chegaram aqui. Então, é isso, sabe? Eu quero ser uma perturbadora nesse sentido. Então, que a nossa geração seja assim, que possamos ser perturbadores dessa ordem natural. E que a gente possa carregar esse fogo, sabe? Ter fogo nos olhos, fogo nos ossos mesmo, de amor por Jesus. É isso. Muito bem. Então, queridos, o que nós queremos deixar bem claro, né, aqui nesse vídeo, que o reino de Deus é constituído da família de Deus, e a família de Deus é a igreja de Deus, e que essa igreja é composta de gerações, mesclada de gerações, e vai falar de sabedoria, vai falar de força, e vai falar também da nossa geração do meio, que tem que ter bastante humildade, porque nós precisamos unir essas gerações. Então eu penso que nós, que estamos aí nessa casa entre os 35 e 45 anos, nós que temos esse chamado, né, aí como ministros do Senhor, junto com todo o povo de Deus, precisamos trabalhar a união, né, da igreja do Senhor, do corpo de Cristo. E muito obrigado a Miriam pelo que ela compartilhou, muito obrigado a Aimee, e vamos seguir juntos, né? Vamos dar as mãos e seguir juntos com essa tocha para o tempo do fim, né? Avançando, né? Crescendo no poder do Espírito. Então, um abraço a todos, shalom seja sobre vocês.